Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Meu nome é Gabi Pauletti, eu sou artesã e professora de artesanato e hoje eu tive o imenso prazer de compartilhar com vocês esse projeto feito com todos os produtos da True Colors. Então aqui vai ter muita dica legal, espero muito que vocês gostem. Tem aplicação de stencil, tem aplicação de cor nova, então eu vou mostrar aqui para vocês alguns produtinhos, as cores Metal PVA na cor Fendi. E essa cor lindíssima que a gente usou para Tandino. Além disso, eu apliquei a textura Fácil, que é um produto muito legal para dar diversos detalhes nos nossos projetos em MDF, e as tintas acrílicas maravilhosas Art Colors. Espero que muito que vocês gostem. Então vamos assistir? Então, nesse primeiro passo, a gente vai preparar a nossa caixa com um gel envelhecedor na cor tabaco. Eu vou aplicar, então, nessa parte aqui da borda, internamente aqui. Vou aplicar na parte externa, em toda essa parte aqui de baixo e na parte superior da tampa. Vou aplicar nos cantinhos com o pincel e nas partes onde eu conseguir eu vou aplicar com o rolinho. Então, de maneira bem uniforme, eu aplico com o rolinho. Aqui, eu vou pôr primeiro nos cantinhos com o pincel de cerdas macias e depois eu já venho uniformizando com o nosso rolinho de espuma. Se você preferir preparar antes com alguma laca ou algum tipo de produto que você está acostumado, também pode. Eu prefiro vir direto com o gel envelhecedor, porque depois a gente ainda vai aplicar tinta acrílica para fazer uma pátina mais desgastada, como o fundo da nossa pintura. Então, passei aqui com o pincel, fiz aqui o recorte da minha peça e agora eu venho com o rolinho. Essa parte inferior, ela vai ficar só no betume, no gel envelhecedor, lixada. Então, capricha na pintura dela para ficar bem homogênea, porque a gente só vai aplicar uma camadinha e depois só passar o verniz como acabamento final. Então, deixa uma pintura bem bonita. E agora a gente vai passar aqui na borda, na parte aqui por fora da nossa caixa. Lembrando sempre que o gel envelhecedor é à base de água, então eu posso lavar tranquilamente o rolinho e o pincel na água, não tem cheiro, fácil de aplicar e fica super bem em peças com esse efeito mais rústico, que nem essa que a gente vai fazer hoje.
Então agora que eu já sequei, aproveitei para com uma lixinha bem fina passar aqui nos cantinhos, e é normal desgastar um pouquinho a pintura, mas não tem problema que agora a gente vai aplicar a tinta acrílica. Então eu vou aplicar uma camada da tinta acrílica na tampa e aqui em volta da minha peça, certo? Vou aplicar a cor renda, que é uma cor bem clarinha. Só uma camadinha já vai ser suficiente também, porque eu quero que ela fique desgastada. Então, agora que a gente já aplicou o gel envelhecedor, eu já passei a lixinha bem fininha aqui, 360, só para dar uma alisada. A gente vai aplicar uma camada da tinta acrílica Art Colors na cor renda. Então, uma tinta bem clarinha, e uma camada vai ser suficiente porque a gente vai lixar para deixar um fundo meio de pátina. Por isso que a gente já passou o gel envelhecedor embaixo. Então, novamente vou passar com um rolinho de espuma. Deixa uma pintura bem bonita também. Essa tinta é de alta cobertura. Então, para técnica que a gente vai fazer, uma camada vai ser mais que suficiente. E aqui eu já vou aproveitar para passar só nessa bordinha superior aqui, ó. Agora eu vou secar novamente e vou lixar com uma lixa um pouquinho mais abrasiva. Então, ó, 120, a gente vai, depois que secar, lixar toda essa peça para deixar esse efeito mais desgastadinho. Tanto na parte de fora aqui, como na minha tampa na parte superior. Então, agora que a gente já lixou, eu aproveitei para desgastar bem alguns cantinhos com a lixa mais grossa. É importante sempre a gente lixar na mesma direção, para ficar com os veios bem parecidos. E também já aproveitei para aplicar na parte interna aqui da nossa caixa, na lateral, a tinta acrílica Candy Verde, que é um tom bem parecido com o papel que a gente vai colar na parte inferior. A gente vai colar o papel de scrapbook aqui e nessa parte por dentro da tampa. Então, eu já adiantei isso. Da mesma maneira, 2 camadas e lixei. E agora a gente vai aquarelar. Então, eu vou aquarelar a tampa e depois também vou aquarelar essa lateral interna para combinar mais com o nosso papel. Para aquarelar aqui, eu vou utilizar um pincel redondinho de pelo macio e vou utilizar as cores de tinta acrílica e da tinta metal PVA. Então, essas cores que são lançamento, o Fendi e o prata andino. Vamos utilizar da tinta acrílica sombra queimada, sépia e um pouquinho do concreto. Então, com essas cores eu vou fazer um aquarelado bem suave aqui na minha tampa e na parte interna. Vou deixar então um pratinho aqui com um pouquinho de cada tinta e o baldinho próximo. Então, lembra sempre de usar mais água do que tinta e ir controlando a intensidade de acordo com o seu gosto. Tem um movimento circular aqui. E vou introduzindo as tintas aos pouquinhos.
Então agora eu vou sempre escolher o tom que eu gosto mais, para deixar em evidência. E agora eu vou fazer essa mesma técnica então na parte interna. Vou deixar secar naturalmente, para não ficar com escorrido. E aí eu deixo assim, ó, bem marmorizadinho. Então agora a gente já aquarelou toda a nossa tampa, já tá sequinho. Aquarelamos bem clarinho com todas aquelas cores a parte interna. E eu aproveitei aqui para aquarelar essa parte superior. Aqui o que eu fiz? Medi 5 centímetros com uma régua e coloquei a fita crepe na parte superior, porque nessa faixa aqui a gente vai aplicar a cor Fendi, então o PVA metálico na cor Fendi aqui para fazer um detalhe na nossa parte inferior. Então com um rolinho de espuma eu coloquei aqui a fita crepe já. É sempre bom a gente dar uma lixadinha aqui para selar bem a fita crepe e essa tinta não vazar. Então a gente faz, ó, bem na emenda da fita crepe a gente passa a lixinha. E agora a gente vai aplicar então nessa faixa. Até ficar uniforme. Sempre tomando cuidado com excesso de tinta, para não ficar uma pintura grosseira. É melhor que eu passe mais camadas, se for necessário, do que em quantidade exagerada. Caso aconteça isso de o rolinho deslizar, eu já posso rapidamente com o paninho úmido, ó, limpar. Pra não estragar a minha parte de baixo, que já tá pronta com o gel envelhecedor. Então agora que a gente já pintou, olha só que lindo fica o efeito.
Já tirei a fita crepe. Pintei também aqui a bordinha para dar o acabamento. Eu já aproveitei e apliquei essa mesma cor, que é a cor Fendig, na moldurinha que a gente vai colocar na tampa. Então, ó, já tá toda pintadinha também. E quando eu pintei a parte interna, eu já apliquei também aqui no candy verde, nessa madeirinha que vai ser onde a gente vai fazer a nossa decopagem. Só para já adiantar esse processo aqui. Então, agora eu vou deixar aqui de lado e vou vir para minha tampa. Eu já prendi aqui um stencil de estamparia, aqui. E eu vou aplicar ele com tinta aqui nessa parte. Nas laterais, depois eu vou vir aplicando ele com textura, para fazer um degradê bem legal. Então, eu já hidratei meu pituá, com bem pouquinha água. E eu vou aplicar as cores que eu utilizei para fazer o aquarelado. Então, eu vou aplicar um pouquinho do prata andino, um pouquinho do sombra queimada, um pouquinho do concreto e um pouquinho do sépia. E vou fazendo aqui um bem bolado na minha pintura. Então, lembra sempre de usar pouquinha tinta. Esse é um modelinho que eu escolhi, mas poderia ser qualquer modelo de estampa que você tiver aí. Então, um pouquinho de tinta, só para ir fazendo realmente um fundo, onde a gente vai aplicar essa moldurinha que eu mostrei agora pintadinha para vocês. Então, sem lavar o pincel, eu já vou fazendo uma parte de cada cor desse stencil aqui. Movimento circular, sempre a favor do stencil. Ó, já vai aparecendo ali o desenho. A True Colors tem uma história de amor pelo artesanato, além de qualidade em todas as fases da produção. Possui linha completa de tinta PVA, gel envelhecedor, tinta tecido, craquelê, auxiliares e muito mais. Tudo preparado com muito carinho para você. True Colors, tintas para artesanato. Se eu sentir que o pincel tá sequinho, eu posso lá colocar uma gotinha de água e dar uma hidratada nele. Mas sempre me certificando de tirar bem o excesso em um guardanapinho aqui. E aí, essa parte já fica prontinha. Então, aqui, nessas duas laterais, a gente vai aplicar o mesmo stencil, só que aí a gente vai misturar textura fácil na tinta. A gente vai fazer um pouquinho diferente. Então, aqui eu escolhi a cor prata andino, coloquei no pratinho e vou utilizar o pozinho textura fácil para fazer esse detalhe. Vou colocando aqui e vou misturando com a espátula.
Então, eu aplico até ficar na textura que eu gostar, e numa quantidade que eu vou aplicar ali dos dois lados. A textura fácil é legal que você pode aplicar em qualquer tinta. Então, você cria a textura da cor que você quer. Então, é um produto muito versátil. Vou pegar, então, aqui a minha tampa. Eu já posicionei o meu stencil aqui nessa parte. E aí, eu vou aplicar, então, essa cor. Então, eu aplico naquela lateral que não tinha nenhum de tinta. E aí, aqui eu venho devagarzinho, só limpando a minha espátula para pegar de maneira indireta naquela pintura que eu tinha feito só com a tinta. Então, eu aproveitei para já aplicar aqui na lateral. Então, olha que detalhe lindo que fica. Então, no centro, pintura e as laterais com textura. Muito legal, né? Enquanto seca, a gente vai preparar, então, a lateral, que a gente vai aplicar um outro stencil, e aí somente com a tinta. Então, o que eu fiz aqui? Eu prendi o meu stencil de borda, bem rente àquela faixa da pintura, e eu vou aplicar ele nessa parte superior aqui. No caso dessa caixa de decoração, eu sempre vou começar aqui do meio para fora, para ficar mais fácil de fazer a emenda. A cor que eu escolhi foi o sépia, de tinta acrílica aqui. Então, novamente, meu pincel hidratadinho, coloquei aqui no pratinho e vou aplicar bem suave essa cor. Vou preenchendo mesmo. Como esse stencil tem é de borda, né, ali repicadinho, essa parte que sobra da minha caixa, eu vou simplesmente fazendo um movimento mais leve, para não deixar uma pintura grosseira ali. Então, eu vou fazendo, ó, esse preenchimento. Vou tirar aqui para mostrar para vocês. A fita crepe. Então, ele vai fazer esse detalhe aqui, ó, em volta dela inteira.
Então, eu terminei de bater todo o stencil aqui, com a cor sépia. E agora a gente vai colar os papéis, então. Então, lembra que lá no fundo a gente vai colar o papel de scrap e na tampa, na parte superior, também a gente vai colar o papel de scrap. Para fazer esse fundo aqui, como ele é o tamanho da minha tampa, então eu risquei no papel de scrap, no avesso, onde eu não vou utilizar, eu risquei com lápis e recortei com uma tesourinha. Então, a gente vai utilizar essa parte aqui. Então, eu usei a própria medida da tampa, ó, ela vai dar certinho aqui. E olha que legal que fica com a pintura que a gente fez. Então, vai ficar com uma continuidade. Isso aqui é bacana. Então, a gente vai passar a cola lá embaixo, os cantinhos com pincel e o meio sempre com o rolinho de espuma. Vou utilizar a multicola branca. Então, eu tiro até aqui o dosador, porque eu vou usar ela em quantidade. Então, eu faço sempre uma camada que eu consiga movimentar o meu papel lá embaixo, tá? É importante acontecer isso, porque se eu faço a cola muito esticada, o que que acontece? Eu tenho dificuldade para manusear o meu papel lá embaixo. Na hora que eu encostar, o meu papel já cola e aí me dá mais dificuldade de deixar bem certinho. Então, eu faço os cantinhos com o rolinho, aliás, com o pincel. E venho aqui no meio com o rolinho, para deixar bem uniforme. E aqui eu já deixo, antes de encaixar lá, a minha dobradeira já separadinha, para eu passar ela na hora que eu encaixar. Então, eu apoio lá centralizando. Bem certinho. E vou com a minha dobradeira passando bem nos cantinhos aqui. Então, já fica bem bonito o acabamento. Aqui na parte interna também. Aqui ela tinha um furinho porque ela tinha um puxador de madeira. Mas como a gente vai colocar o brasão, então não tem importância eu tampar. Já aqui eu não vou recortar. Eu vou colocar o meu papel aqui centralizado. E vou lixar, para ficar com um efeito bem perfeito aqui. Então, eu ponho aqui. Viro a minha tampa. Posso usar até a espátula maiorzinha aqui. Vou tirar aqui o excesso com o estilete e depois com a lixinha. Então, eu venho com a lâmina aqui no estilete. E vou passando aqui.
E agora eu venho com a lixa ou de pé ou de unha e vou passar em volta dele todo para quebrar essa fibra do papel. Então, a gente vai passar sempre assim, ó. E aí o papel não tem perigo de descolar. Porque quando eu lixo, eu quebro totalmente a fibra dele. O ideal é que eu faça apoiado aqui para fora da bancada. Então, eu vou fazer aqui para ser mais confortável. Até uma dica para você em casa ainda não cansar o seu braço de ficar fazendo no ar. Apoiar a sua tampa e lixar. Então, ó. Bem certinho ficou. Depois aqui eu vou te dar uma dica de como fazer um acabamento bem bonitinho aqui na borda. Por enquanto eu vou aproveitar que a gente tá com a cola e pegar nosso círculo e aplicar esse desenho aqui, ó. Então eu já vou dar uma diminuída no desenho que eu quero aplicar. Vou pegar meu rolinho, mais um pouquinho de cola. Vamos lembrar sempre de passar uma cor clarinha quando for usar um papel como o papel ou guardanapo, né? Pra gente não tonalizar ele. Vou passar a cola aqui. E vou colocar ele aqui onde eu quero. Venho com a espátula ou com a dobradeira aqui. E só dou uma conferida com a minha moldura. Ó, já vai ficar bem charmoso, né? Posso tirar um pouco o excesso. E depois eu lixo para ficar bem perfeitinho. Então, vai ficar assim, certo? Então, caminhando aí para os acabamentos da nossa peça, eu vou sombrear aqui com sépia, para dar um acabamento aqui, e vou sombrear também essa parte aqui da nossa caixa. Aqui nessa emenda, eu vou colocar uma pérolazinha, então eu não vou sombrear, só vou colar direto a pérolazinha, vou mostrar depois para vocês. Então, agora eu vou pegar o sépia e vou sombrear. Pincel chanfrado. Dou uma umedecida, pego só lá a pontinha e vou na peça inteira. Para quem tem dificuldade, pode utilizar a esponjinha ou até mesmo a carimbeira, tá? O importante é só fazer um acabamento aqui na pintura.
Vou passar também aqui, só para dar um acabamento, mesmo colando a pérolazinha. Acho que vai ficar mais bonitinho. Então, agora eu vou secar pra gente colar as pérolazinhas. Então, agora que eu já sombrei tudo, vou dar aquela dica de acabamento aqui. Então, com o pincel, é importante que ele esteja assim, bem fio faca, bem certinho. Eu venho na tinta, pego uma carga de tinta, trabalho aqui no pincel. E aí, eu venho fazendo esse movimento aqui, ó. Sempre assim, pra pintar essa bordinha. Nunca assim, porque senão eu posso borrar. Ó, percebam que com esse movimento que eu fiz, fica perfeito tanto em cima quanto embaixo. Então, ó, trabalho bem a tinta lá no pratinho e venho aplicando bem suavemente. Se você se sentir mais segura, de repente, em utilizar um pincel menor, não tem problema. O importante é sempre ter um pincel que não esteja com os pelinhos todos assim bagunçados e manter sempre dessa maneira pincelada. Ó, fica bem certinho e não borra. Da mesma maneira, a gente vai aplicar aqui, ó. Então, aqui eu já dei acabamento com o sépia. E, ó, ficou bem bonitinho também. Então, esse aqui depois eu vou terminar de passar pra envernizar. E agora a gente já vai colar, então, a pérolazinha. Então, eu vou escolher uma pérola que eu tenho aqui, que pra mim combina bastante com essa cor. E vou colar. Eu prefiro colar antes do verniz. Até pode ser que dê uma fosqueada, mas eu acho mais seguro a longo prazo o verniz ficar por cima das pérolas para ela não ficar soltando. Então, eu vou colocar bem aqui, apoiado, nessa linha que eu fiz. Então, bem apoiadinho, eu venho aplicando. Uma dica bem legal também, que eu sempre falo, ou a gente coloca do lado superior, de onde a gente pintou, ou do lado inferior. A minha dica é que você nunca tente colocar no meio, porque sempre há chance da gente entortar. Então, tá vendo? Eu escolhi o lado superior da minha faixa que eu pintei na cor Fendi, mas eu não colocaria ele aqui no meio, porque aí é mais fácil de eu entortar e o acabamento não fica tão bonito. Então, eu vou colando aqui tudo. E aí, depois eu já vou pro meu verniz. Então, agora que a gente terminou todos os acabamentos, pintamos os beiraizinhos, sombreamos. Então, tá tudo certinho. Todas as partes, inclusive as nossas moldurinhas. A gente vai passar o verniz acrílico brilhante. Eu gosto de aplicar 2 camadas, claro, respeitando o intervalo de secagem entre uma e outra, e sempre gosto de utilizar o rolinho. Então, eu vou começar aqui passando para vocês verem como eu aplico, mas eu vou passar 2 vezes, tá certo?
Onde eu não consigo ir com o rolinho, eu vou com o pincel macio nos cantinhos e depois venho já tirando as marquinhas do pincel com o próprio rolinho de espuma. Então, agora que a gente finalizou o verniz, eu já aproveitei para colocar duas alcinhas aqui com um parafusinho bem pequenininho para dar um charme na minha tampa. Já passei o verniz também aqui internamente. Olha que lindo o brilho que ele dá. Aqui no nosso fundo também. E agora a gente vai colar então a nossa moldurinha. Aqui centralizando. E vai colocar uns detalhes de flores aí que fica a seu critério escolher. Eu vou colocar umas flores prontas aqui de papel de scrap. Antes eu vou colar então com a cola branca aqui. Em excesso mesmo. Vou aproveitar para me guiar bem aqui no centro do coração. E aí você finaliza com o seu gosto. Se quiser colocar mais aplique, pode, mais pérolas, strass, tudo tem aí do seu jeitinho. A única coisa que eu dei de acabamento foi passar nos parafusinhos uma gotinha do terracota, para ficar mais uniforme também e os parafusos não ficarem tão chamativos nas cores que eu tinha aqui. Então já é uma dica também de acabamento. E aí, gostaram das dicas? Espero muito que vocês façam uso de todas as dicas e técnicas desse projeto. Dizer que eu preparei com muito amor e carinho. Quero agradecer principalmente a True Colors por ter me convidado a participar e inaugurar esse quadro True Colors Convida e convidar vocês a seguir a True Colors em todas as redes sociais e eu, @Gabriela Pauletti. Super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!